apareceu João Batista pregando a palavra de Deus no deserto da Judéia. Livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 12. E começou João Batista a dizer assim: Arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino de Deus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse assim: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5. Então todos os moradores de Jerusalém, e de toda a Judéia, foram ouvir o João Batista, e eram batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo João Batista que muitos fariseus vinham ver o batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus que está por vir? Vocês têm que se arrepender de verdade. Não fiquem falando assim: o nosso pai é Abraão, porque destas pedras Deus pode criar filhos de Abraão. E também, agora, está posto o machado nas raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Deus mandou o João Batista a começar o ministério de Jesus Cristo. Ele começou a pregar a palavra de Deus para o povo, falando duro contra os pecados do povo, dizendo: Vocês têm que abandonar os pecados, os vícios. Não fiquem só falando que irão abandonar os pecados, abandonem os pecados de verdade. Ensinaram para vocês que Deus é só amor, que a punição dos pecados não irá vir sim. Deus é amor, mas também é justiça. Vocês têm que abandonar as prostituições, que é praticar relações sexuais entre solteiros, os adultérios. Vocês têm que parar de crer e adorar imagens de escultura. Só existe um Deus que criou todas as coisas. Abandonem os pecados. Se convertam à palavra de Deus. Os que acreditaram na pregação do João Batista, se arrependeram dos pecados, e se batizaram. Até Jesus Cristo, que não tinha pecados, veio para ser batizado por João Batista, para servir de exemplo. No livro de João, capítulo 1, versículo 31, antes de cortarem a cabeça de João Batista testificou de Jesus Cristo falando assim: Eu não o conhecia, mas, para que ele ficasse conhecido, eu vim, batizando com água. Eu vi o Espírito Santo de Deus descer do céu como uma pomba, e repousar sobre Jesus Cristo. E eu não o conhecia. Mas Deus que me mandou a batizar com água, me disse assim: sobre aquele que você ver o Espírito Santo repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu falo para vocês que este é o Filho de Deus. Cortaram a cabeça do João Batista porque ele pregou contra o adultério do rei Herodes. Hoje ele mora no céu. Ele não foi covarde, falou a verdade da palavra de Deus. No capítulo 3 de Mateus,
versículo 12, o João Batista disse que Jesus Cristo recolherá nos celeiros seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O trigo que o João Batista disse, são os que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles abandonaram os pecados da prostituição, do adultério, abandonaram os vícios das bebidas alcoólicas, das drogas, e passaram pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou. A palha que o João Batista disse, são os que não querem se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, preferem ficar nos pecados da prostituição, do adultério, não querem abandonar os vícios das bebidas alcoólicas, das drogas, não querem abandonar os bailes funk, as baladas, não querem passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, e ainda zombam, chamam de fanáticos religiosos, os que pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 41, Jesus Cristo disse o que vai fazer com os ímpios, que se recusam a converter ao Evangelho. Jesus Cristo disse assim: mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles colherão da terra todos os pecadores, e os jogarão na fornalha de fogo ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes, e os que se converteram ao Evangelho irão para o reino de Deus. Prezado ouvinte, o João Batista foi morto para que a verdade do Evangelho chegasse até você. Não acredite no que os falsos profetas dizem. Eles dizem que o inferno não existe, eles dizem que o ser humano não tem alma, eles dizem que não precisa se batizar. O João Batista batizava as pessoas que se arrependiam dos pecados. Jesus Cristo disse assim no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar, será salvo do inferno, quem não crer será condenado ao inferno. No livro de Mateus 28, versículo 19, Jesus Cristo ensinou o verdadeiro batismo. Procure uma igreja evangélica verdadeira, e faça o batismo que Jesus Cristo mandou. Leia na sua Bíblia os versículos falados, leia Mateus 10, capítulo 28, Jesus Cristo falou que o ser humano tem alma, que quem rejeita o Evangelho, e não quer passar pelo plano de salvação, vai ser lançado no inferno depois da morte. Não tem segunda chance, não tem purgatório na Bíblia, não tem reencarnação. Quem ouve as pregações deste canal, vai para o inferno se quiser, porque fica sabendo que tem que se arrepender dos pecados, tem que se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Sabe que tem que parar de crer em imagens de esculturas, elas são feitas de gesso, se cair no chão elas ficam em pedaços, elas não podem salvar nem elas de virar cacos, elas não podem salvar ninguém do inferno.